Vamos retomar nossa conversa. Eu havia dito para vocês, né, que agora detalharíamos, cá entre nós, né, isso vai ser muito longe, muito distante de qualquer detalhamento, mas uma breve notícia sobre o pensamento decolonial latino-americano. Né? Então, para que faça sentido para vocês, isso que hoje é amplamente conhecido como pensamento decolonial latino-americano é uma linha de análise crítica que parte do pressuposto de que a o nosso arranjo social foi forjado com a chegada do europeu, né? Num contexto em que a Europa estava completamente em baixa, né? À margem do mundo, né? O que certamente causava muita frustração para o europeu, né? Porque inevitavelmente, se a gente pensa na história ocidental, o que a gente chama, né, de história, na verdade é uma certa versão da história. E é a versão contada pelos vencedores. Tá? A história é sempre contada por alguém e, consequentemente, se alguns contam a história, outros, os perdedores, sofrem a história. Né? E essa história ampla que nos é contada e que nós ainda em grande medida reproduzimos, né? Ela tem referências muito claras, né? Atenas clássica, Roma clássica, depois a obscuridade, as trevas, né? Dos 10 séculos do medievo, e essa história quase que pula tudo isso para depois chegar no renascimento cultural, né? E depois na modernidade político-jurídica. São as grandes referências da história ocidental, amplamente reproduzidas, e é aí que é importante perceber que são as versões históricas que convêm, né, ao norte global, aos estados poderosos, né, aos vencedores, né, que quando tratam do descobrimento do novo mundo ou das Américas, né, contam assim, descobrimento. Né? Nesse contexto, os europeus teriam trazido o processo civilizatório, teriam trazido a razão, o desenvolvimento, né? O humanismo, mas considerando que essa é apenas uma apropriação de uma certa narrativa, o pensamento decolonial busca exatamente dar voz e vez aos contingentes, aos grupos historicamente marginalizados, né? Aos perdedores que sofrem a história. Né? E nesse sentido, a América Latina como um todo se caracteriza por uma história colonial. Né? No caso da sociedade brasileira, em que consiste a sociedade brasileira? Necessariamente a gente tem que pensar na relação entre o europeu, o nativo que aqui já estava, e o africano, que é trazido à força, né, à base da mais explícita e perversa violência. Então o Brasil, ou o povo brasileiro, é expressão desse entrecruzamento. E quando a gente fala no povo brasileiro, a gente está falando desse híbrido entre essas três matrizes étnico-culturais. Tá? A inspiração primeira que eu tenho para dizer tudo isso é a análise do Darcy Ribeiro, contida, né, na sua grande obra O Povo Brasileiro. Né?
Mas o brasileiro, enquanto esse híbrido, essa mistura das matrizes puras, ele na verdade é rejeitado, seja pelo europeu, seja pelo nativo e seja pelo africano. E nesse sentido ele é o Zé Ninguém, né? É a nossa história, é a nossa tradição subalterna, é a nossa tradição de inferioridade, é a nossa síndrome de vira-lata, né? Então os brasileiros que vão se dar bem, que vão se inserir, que vão viver uma vida confortável, vão ser aqueles que vão jogar o jogo que convém aos que detêm o poder, que nessa história são os europeus, né? Pelo uso da tecnologia, pelo uso bizarro e perverso da violência, o europeu subjugou tanto o nativo quanto o africano, né? E tanto africanos quanto nativos, para terem algum lugar de mínimo conforto, de alguma dignidade, tiveram que reproduzir a visão de mundo do europeu. O brasileiro, fruto dessa mistura, teve que fazer o mesmo, né? Então isso aqui, desde o começo, né, é a colônia, é o engenho, né? O senhor de engenho é aquele europeu, ou aquele que se identifica, né, aquele que se torna espelho do europeu. Na lógica colonial, destacada pelo pensamento decolonial, tudo aquilo que não se identifica com o europeu é inferiorizado, é subalternizado, é silenciado e até mesmo eliminado. Então, nesse sentido, a nossa história é uma história muito triste, né? Eu sempre chamo a atenção para o samba do Chico Buarque, né? Que é muito sugestivo a respeito disso. Não existe pecado debaixo do lado do Equador. Quer dizer, isso aqui é terra de ninguém, isso aqui pode tudo, né? Darcy Ribeiro outra vez, né? É uma máquina de gastar gente, porque no empreendedorismo dos impérios europeus, estritamente o Império Espanhol e o Império Português, isso aqui é colônia de exploração. E vejam, será que mudamos? Quando a gente pensa hoje nos grandes empreendimentos minerários, quando a gente pensa no que aconteceu recentemente em Ouro Preto, Mariana, aqui em Brumadinho, será que não é mais do mesmo da velha lógica colonial? Será que a gente pode seriamente falar em uma república, num Estado democrático de direito? Ou será que continuamos reproduzindo a mesma lógica do engenho, de forma um tanto mais sofisticada? Então, a gente só vai conseguir trabalhar seriamente com a sociologia jurídica aplicada à sociedade brasileira se a gente se incomodar com isso, se a gente perceber que apesar, né, de toda a sofisticação da vida contemporânea, da tecnologia, muito disso tem sido atualizado. Então o pensamento decolonial latino-americano é importante para fazer essa denúncia. E no bojo dessa denúncia, retomando o que eu dizia na última aula, se eu não estou enganado, a gente precisa voltar no panorama, no cenário da ditadura civil-militar brasileira de 1964 a 1985. Formalmente, os 21 anos da ditadura civil-militar.
o que deu embasamento, o que deu viabilidade para esse Estado ditatorial foi aquilo que historicamente conhecemos como o milagre econômico, e que consistiu basicamente nos empréstimos gigantescos realizados pelos Estados Unidos da América, pelo FMI, pelo Banco Mundial, né? Quer dizer, instituições em tese multilaterais, globais, né? Mas que patrocinam o ideário capitalista, fundamentalmente. Tá? E enquanto estávamos num contexto de prosperidade econômica, enquanto o Sudeste e o Sul brasileiro se modernizaram, se industrializaram, né, radicalmente, enquanto o operário do ABCD paulista, né, tinha poder de consumo, tinha condições de ter sua casa própria, seu carro do ano, de fazer a feira farta, esse contingente da sociedade brasileira aderiu, né? Então a minha geração, particularmente a minha geração, conheceu muita gente que dizia, talvez ainda diga, né, que tinha saudades da ditadura, né? Isso explica em boa medida, né, a eleição do nosso último presidente da República, né? Pois bem, o que eu quero provocar, né, nesse momento é a percepção de que, a partir do momento em que esse panorama de prosperidade econômica se altera para um panorama de recessão, o que se dá já em princípios dos anos 70, né? A situação brasileira, particularmente brasileira, vai se alterar bastante. Aí eu ainda queria fazer um parêntese, né? Porque eu falava, né, do perfil da sociologia jurídica no norte global, com pós-Segunda Guerra, do êxito dos movimentos sociais, né? É sempre interessante, ao menos simbolicamente importante, destacar o grande êxito, né, o grande sucesso desses movimentos sociais organizados na década de 1960, 68, né, simbolicamente o grande ano dos movimentos sociais organizados, devido às suas amplas conquistas, né, seja nos Estados Unidos da América, seja na Europa como um todo. Lembrem-se, é importante, né, para que entendamos bem o nosso retardamento histórico, que no Brasil de 1968, né, a grande referência é o ato institucional número 5, ou seja, o recrudescimento da ditadura, né, o fechamento do Congresso Nacional, né? E formalmente, a partir daquele momento, um governo que governa por decreto, quer dizer, o paroxismo do estado de exceção, né? Então é mais um elemento que confirma de uma vez por todas a nossa história totalitária, autoritária e colonial, né? Isso tem que ficar sempre muito perceptível para todos nós, para que possamos entender o quão a sociologia jurídica ainda pode ter repercussão na sociedade brasileira, ou seja, o quão ela ainda é incipiente, né? Porque nós somos extremamente defasados em termos de cultura política democrática, né? A nossa tradição é a tradição colonial, patriarcal, né?
xenófoba, elitista. Bom, respeitando o limite do tempo das aulas, eu continuo na sequência.